Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida você passou olhando para os outros, se comparando, tentando agradar, se perguntando se está no ritmo certo? Enquanto isso, o seu próprio caminho fica de lado. Suas vontades são adiadas. Sua essência vai sendo engolida pelas expectativas alheias. Chega. Esse vídeo é um convite direto e honesto para você parar tudo e olhar para dentro. Não é mais sobre o que o outro tem, faz ou pensa. É sobre você e sobre o que você está deixando de viver tentando acompanhar todo mundo. Hoje, você vai entender por que a verdadeira transformação começa quando você decide se escolher. Capítulo por capítulo, eu vou te guiar por uma jornada profunda, mas prática, de reconexão com quem você é de verdade. E no final, vou te lançar um desafio simples que pode ser o ponto de virada que você vem adiando há tempo demais. Então fica comigo até o fim, porque eu tenho certeza que você não sairá o mesmo desse vídeo. Vamos começar. Muitas vezes é no silêncio das nossas insatisfações que nasce o primeiro sussurro de mudança. E por mais que a gente tente ignorar, ele insiste, cutuca, incomoda. Até que um dia, a gente para de olhar tanto para fora e começa pela primeira vez a voltar o olhar para dentro. A verdade é simples, mas poderosa. Nada muda do lado de fora até que você mude por dentro. É como tentar reorganizar uma casa enquanto se está em meio ao caos emocional. Você pode mudar os móveis de lugar, trocar as cortinas, pintar as paredes. Mas se internamente tudo continuar bagunçado, cedo ou tarde aquela confusão reaparece. A verdadeira transformação não acontece no cenário, mas na forma como você o enxerga e se posiciona dentro dele. E aqui entra a primeira lição desta jornada. A mudança começa com pequenas atitudes conscientes. Não é sobre virar uma nova pessoa da noite para o dia. É sobre perceber os padrões automáticos que você repete, as comparações, os julgamentos, a necessidade de aprovação. E começar aos poucos a desativá-los. Por exemplo, quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Quantas ideias você engavetou? Quantos planos abandonou? Quantas vezes se podou antes mesmo de tentar? Isso tudo nasce de uma raiz comum, o foco excessivo no outro, no que vão dizer, no que vão achar, no que vão esperar. Mas algo muda quando você começa a observar esses momentos com mais presença. Quando, em vez de reagir no piloto automático, você respira e escolhe diferente. Escolhe se ouvir, escolhe se respeitar, escolhe agir mesmo com medo, mesmo sem aprovação. São atitudes assim, pequenas, mas conscientes, que moldam uma nova versão de si mesmo, uma versão menos ansiosa para agradar e mais interessada em se compreender, menos desesperada por aplausos e mais conectada com a própria verdade. É nesse ponto que a transformação começa, quando você decide parar de tentar mudar o mundo à sua volta e começa a mudar o seu mundo interior. E o curioso é que, quando isso acontece, o lado de fora responde. As relações mudam, as oportunidades aparecem, a vida ganha novas cores. Não porque o universo de repente resolveu te recompensar, mas porque você passou a enxergar e agir diferente. E isso muda tudo. Agora que você deu o primeiro passo em direção à transformação interior, começa a surgir um novo tipo de desafio. Perceber que os maiores inimigos da sua jornada não estão lá fora. Eles moram dentro de você, que muitas vezes usam a sua própria voz. É fácil apontar o dedo para as circunstâncias externas. Eu não tenho tempo, as pessoas não me apoiam, o mundo está difícil demais. Mas, se formos honestos, grande parte dos bloqueios que enfrentamos são internos. O medo, a autossabotagem e a busca incessante por aprovação são armadilhas silenciosas que impedem o nosso crescimento. O medo, por exemplo, tem muitas máscaras. Às vezes aparece como procrastinação, outras como perfeccionismo. Mas no fundo, é só o receio de não ser bom o bastante, de falhar, de se expor. Ele paralisa, mesmo quando a vontade de mudar é imensa. E quanto mais você o evita, mais força ele ganha. A autossabotagem, por sua vez, é ainda mais sutil. É aquela voz que diz que você não merece, que é tarde demais, que não vai funcionar.
Ela faz com que você recue sempre que se aproxima de algo importante. Quantas vezes você esteve a um passo de conquistar algo e, por algum motivo inexplicável, desistiu? Não foi azar, foi você. Foi o seu medo de crescer. Porque crescer exige responsabilidade. Exige abandonar velhos padrões e zonas de conforto. E o que dizer da busca por aprovação? Essa talvez seja uma das prisões mais comuns e menos percebidas. Você molda decisões com base no que os outros esperam, edita seus sonhos para caber em opiniões alheias, se esconde para não incomodar. E com isso, perde a conexão com o que realmente quer. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Nada vai mudar se você continuar esperando que o mundo se alinhe, para então se sentir pronto. Você nunca vai estar 100% pronto. Você nunca vai ter certeza de tudo. E nem precisa. A verdadeira coragem está em agir apesar disso, em reconhecer os seus bloqueios, não para se culpar, mas para se responsabilizar. Você não escolheu as feridas que carrega, mas pode escolher o que faz com elas a partir de agora. A partir desse ponto, a jornada se torna mais íntima e mais libertadora, porque, quando você entende que o maior obstáculo está dentro, também entende que a chave da mudança está nas suas mãos. E então, surge a próxima questão. Se o mundo não é o vilão da história, como aprender a se proteger e a se priorizar nesse ambiente onde tantos exigem, cobram e invadem? É disso que trata o próximo capítulo. Depois de reconhecer que os verdadeiros obstáculos são internos, surge uma nova consciência. Se o problema está dentro, a solução também precisa vir de dentro. E para acessá-la, você precisa aprender a silenciar o barulho, o externo e o interno. Vivemos cercados por ruídos, opiniões, exigências, expectativas, redes sociais gritando padrões de sucesso, beleza, comportamento. Gente demais dizendo o que você deveria ser, fazer, sentir. E nesse excesso de vozes, a sua própria vai sendo abafada. É impossível ouvir a própria intuição quando se está sempre prestando atenção nos outros. O barulho externo é fácil de perceber, está em todo lugar, mas o interno, esse é mais traiçoeiro. É a voz crítica que repete que você não é suficiente. É o pensamento acelerado que não te deixa descansar. É a culpa que você sente ao se priorizar. Esses sons não vêm de fora, mas foram alimentados por anos de comparação, rejeição e medo. Para se reencontrar, você precisa se afastar, não necessariamente das pessoas, mas da necessidade constante de validação. Precisa aprender a estar só, sem se sentir solitário, a fazer silêncio dentro de si, mesmo quando o mundo estiver em colapso lá fora. E isso começa com atitudes simples mas poderosas. Desconectar do celular por 1 hora, respirar fundo antes de reagir, escrever seus pensamentos no papel, caminhar em silêncio, sem música, sem distração. Perguntar a si mesmo, o que eu realmente sinto? O que eu quero de verdade, sem filtros? Pode parecer pouco, mas é nesses espaços de quietude que a sua verdade começa a emergir. Você começa a perceber que não precisa da aprovação dos outros para existir, que não precisa seguir a multidão para ser aceito, que há um universo inteiro dentro de você esperando ser escutado. O autoconhecimento exige esse mergulho, às vezes desconfortável, às vezes libertador, mas sempre necessário, porque é só quando você se escuta que começa a fazer escolhas mais autênticas, e quanto mais você se alinha com quem realmente é, menos se importa com o que os outros pensam. E é justamente nesse ponto que uma nova questão se revela. Como aprender a se priorizar, a dizer não, a colocar limites sem culpa? Você precisa aprender a se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por necessidade. Não porque você é mais importante do que os outros, mas porque ninguém pode viver a sua vida por você. Priorizar a si mesmo não é abandonar o mundo. É, na verdade, encontrar um novo jeito de habitá-lo, com mais consciência, mais equilíbrio, mais presença. Só que esse movimento, embora pareça natural, é um dos mais difíceis de se fazer, porque desde cedo fomos condicionados a servir, agradar, corresponder. Aprendemos que ser bom é estar sempre disponível, que amor é sinônimo de sacrifício, que pensar em si é sinal de egoísmo,
E então crescemos sem saber dizer não. Dizemos sim mesmo quando não queremos. Colocamos os desejos dos outros acima dos nossos. Engolimos desconfortos para evitar conflitos. Ajudamos, mesmo exaustos. E aos poucos, vamos nos perdendo, deixando pedaços de nós espalhados pelos caminhos dos outros, até que um dia a conta chega, em forma de cansaço crônico, em forma de ressentimento, de ansiedade, de uma sensação difusa de estar sempre devendo algo a alguém, sem nunca se sentir inteiro. E é nesse momento, muitas vezes no limite, que surge a necessidade de resgatar-se. É aí que entra a importância dos limites. Dizer não é um dos maiores atos de amor próprio que você pode praticar. É colocar um contorno em volta de si, não para afastar o mundo, mas para se preservar dentro dele. É reconhecer que você tem necessidades, sentimentos, desejos, e que eles importam tanto quanto os dos outros. Mas dizer não não é fácil. A culpa vem. A insegurança aparece. Será que vão achar que eu mudei? E se ficarem magoados? E se afastarem de mim? Sim, pode ser que se afastem. Pode ser que algumas relações mudem. E isso também faz parte do processo de se priorizar. Entender que nem todo mundo vai acompanhar a sua evolução e tudo bem. As pessoas que te amam de verdade vão entender os seus limites. E as que não entendem talvez só estivessem ao seu lado porque você nunca dizia não. Às vezes, a dor de perder algumas conexões é o preço que se paga por criar uma relação mais profunda consigo mesmo. Priorizar a si mesmo também significa cuidar da sua saúde emocional. Aprender a dizer, hoje eu preciso de mim. Reservar tempo para se escutar, para se acolher, para recarregar. Significa fazer escolhas que te façam bem, mesmo que pareçam estranhas para os outros. Às vezes, priorizar-se é sair mais cedo de um encontro. É não responder aquela mensagem agora. É recusar um convite. É desligar o celular. É simplesmente respeitar os seus próprios limites, físicos, emocionais e mentais. Você não veio ao mundo para ser tudo para todo mundo. E quanto mais tenta ser, mais se esgota, mais se frustra, mais se desconecta de quem realmente é. Você não pode dar o que não tem. Não pode oferecer equilíbrio se vive em desequilíbrio. Não pode sustentar relações saudáveis se não tem uma relação saudável consigo. E é por isso que cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Quando você se respeita, ensina os outros a fazerem o mesmo. Quando se coloca em primeiro lugar, não está dizendo que o outro não importa. Está dizendo, eu também importo. E a mágica acontece quando você começa a perceber que quanto mais se prioriza, mais energia tem para viver com presença. Mais discernimento para escolher onde investir seu tempo. Mais clareza para entender o que é seu e o que não é. Mais leveza para seguir em paz, mesmo quando o mundo não entende. E é nesse ponto que você começa a experimentar um novo tipo de liberdade. A liberdade de ser você mesmo, sem precisar se moldar para caber. E essa liberdade não vem de fora. Não é dada por ninguém. Ela nasce silenciosamente no momento em que você decide parar de se moldar para agradar. Durante muito tempo, talvez sem perceber, você vestiu máscaras, se ajustou às expectativas, foi a versão que esperavam de você. O filho exemplar, a amiga compreensiva, o profissional incansável, o parceiro paciente. E aos poucos, foi engolindo pequenas verdades suas para manter relações, pertencer a lugares, evitar conflitos. Mas existe um custo muito alto em viver tentando agradar todo mundo. Você perde o acesso à sua própria essência. Viver para ser aceito pelos outros é uma prisão disfarçada de afeto. É um tipo de solidão silenciosa, porque mesmo cercado de pessoas você não se sente inteiro. Está sempre representando. A liberdade começa quando você se cansa desse teatro, quando percebe que o preço de agradar é alto demais, que você não precisa da aprovação de todos, que não precisa ser amado por todo mundo, só por quem reconhece quem você realmente é. É claro que esse processo assusta, porque ser você mesmo pode significar desagradar, pode significar ser questionado, criticado, mal interpretado. Pode significar sair de grupos, romper padrões,
dizer coisas que incomodam, e tudo isso parece perigoso quando você passou a vida buscando aceitação. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. Agradar a todos não é sinal de maturidade, é sinal de insegurança. Quem está verdadeiramente em paz consigo não precisa da validação constante do outro. Quem se conhece de verdade não se vende por elogios, nem se anula por medo de críticas. Ser você mesmo é ter coragem de sustentar a sua verdade mesmo quando ela não agrada. É viver em coerência com o que você sente, pensa e faz. É falar sim quando quer e não quando precisa, mesmo que isso gere desconforto. É aceitar que algumas pessoas vão se afastar e entender que isso também é um sinal de que você está se aproximando de si. A liberdade também está em reconhecer que você é múltiplo, imperfeito, em constante construção. E tudo bem, você não precisa ser consistente o tempo todo. Pode mudar de ideia, crescer, recomeçar. Ser você mesmo não é ser fixo, é ser verdadeiro com o que pulsa em você hoje. E o mais bonito é que quanto mais você se alinha com a sua verdade, mais espaço você dá para que os outros façam o mesmo. Relações se tornam mais autênticas. O medo da rejeição diminui. A vida ganha outro ritmo, mais leve, mais honesto, mais real. Você se liberta quando percebe que não precisa competir, justificar, provar, que não precisa ser o que os outros projetam, que não precisa mais se esconder. Você só precisa ser. E uma vez que essa liberdade começa a florescer, uma pergunta inevitável surge. Agora que estou mais próximo de quem eu realmente sou, o que eu vim fazer aqui? É aqui que a clareza de propósito se torna essencial. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Depois de tirar as máscaras, estabelecer limites e se permitir viver com autenticidade, surge um novo espaço dentro de você, limpo, silencioso, fértil. E nesse espaço, uma pergunta ecoa com força: para onde eu estou indo? É aqui que o propósito entra em cena, porque liberdade sem direção vira dispersão. Ser você mesmo é libertador, mas é só o começo. Sem um propósito claro, você se move, mas não avança. Faz muito, mas sente que não realiza. Vive ocupado, mas sem se sentir preenchido. Ter um propósito é como ter uma bússola. Ele não resolve tudo, mas te orienta. Ele não elimina os desafios, mas te ajuda a atravessá-los com sentido. E o mais importante, te conecta com algo maior do que você. Mas é importante desfazer um equívoco comum. Propósito não é necessariamente um cargo, uma missão grandiosa ou um chamado espiritual inabalável. Ele não precisa ter aplausos nem título. Às vezes, propósito é fazer com verdade aquilo que está nas suas mãos agora. É viver com presença. É impactar o mundo à sua volta, mesmo que em silêncio. Pode ser educar seus filhos com amor. Pode ser cuidar de alguém. Pode ser ensinar, escrever, ouvir, transformar. O que importa não é o tamanho da sua missão, mas o quanto ela está conectada com quem você é, o quanto ela pulsa dentro de você. E para descobrir isso, é preciso escutar com profundidade, perguntar: o que me move de verdade? Quais momentos me fazem perder a noção do tempo? Que tipo de esforço me cansa, mas me preenche? Essas respostas não vêm rápido, elas vêm aos poucos, conforme você se reconecta consigo, conforme você vive com mais consciência, conforme você experimenta sem medo de errar. Uma vida sem propósito é uma vida levada pelos outros. Você acorda, faz o que tem que fazer, cumpre tarefas, apaga incêndios e, quando percebe, está exausto. Não pelo volume de coisas que faz, mas pela ausência de significado naquilo que faz. Por outro lado, uma vida com propósito traz um tipo especial de energia. Você acorda com direção. As dificuldades continuam existindo, mas elas não te paralisam, porque você sabe o porquê está fazendo o que faz. A ação se alinha. A intenção. O externo se conecta ao interno. Com um propósito claro, você consegue fazer escolhas mais conscientes. Consegue reconhecer o que é prioridade. Consegue usar seu tempo, sua atenção e sua energia de forma mais inteligente. E, principalmente, consegue viver com mais paz. E quando você se alinha ao seu propósito, algo curioso acontece. Você começa a desaparecer do mundo externo para se aprofundar no mundo interno. Começa a sentir menos necessidade de se mostrar
e mais vontade de se nutrir. Menos exposição, mais consistência. Menos distração, mais direção. E é esse movimento de desaparecer um pouco para se encontrar de verdade que vai nos conduzir ao próximo e último capítulo. Quando você finalmente encontra a direção e começa a caminhar alinhado ao seu propósito, algo quase inevitável acontece. O mundo externo começa a perder o volume que tinha. Os olhos dos outros já não pesam tanto. As comparações já não machucam tanto. A necessidade de provar, convencer ou agradar simplesmente começa a cair. E é nesse ponto da jornada que muitos sentem uma vontade quase inexplicável de desaparecer um pouco. Não no sentido literal, mas de silenciar a exposição, a pressa, as interferências. Desaparecer do barulho das redes sociais, dos julgamentos dos outros, das opiniões alheias. Desaparecer da obrigação de estar sempre produzindo, mostrando, explicando. Desaparecer aqui é um ato de coragem, porque a sociedade nos ensinou a ser vistos o tempo todo, a provar o nosso valor, a gritar conquistas, a mostrar sorrisos, resultados, rotinas, a estar sempre presente, mesmo quando por dentro estamos exaustos. Mas existe um tipo de reencontro que só acontece no silêncio, um tipo de força que só nasce no recolhimento. É quando você se afasta das distrações externas e volta a enxergar o que realmente importa. É quando você para de seguir o ritmo do mundo e passa a ouvir o ritmo da sua alma. Você não precisa estar o tempo todo acessível, não precisa responder tudo imediatamente, nem compartilhar tudo com todos. É saudável e necessário criar espaços de recolhimento, espaços onde você não precisa ser nada além de você, onde você pode pensar sem interferência, sentir sem julgamento, respirar. Talvez nesse momento você sinta que está em um ciclo de exposição constante, que tudo precisa ser validado, compartilhado, aplaudido. Mas te faço um convite. E se você desaparecesse um pouco, não como fuga, mas como reencontro? E se você se dedicasse por alguns dias a estar mais consigo do que com o mundo? E se trocasse o excesso de estímulo por profundidade de presença? É nesse silêncio escolhido que muitas respostas surgem. É ali que você percebe o que ainda está vivendo para agradar, onde ainda está se forçando, o que já pode ser deixado para trás. É no silêncio que sua energia se organiza, que suas ideias se alinham, que sua intuição se fortalece. Desaparecer, às vezes, é necessário para se encontrar de verdade. E quando você volta, porque você vai voltar, não volta o mesmo. Volta mais inteiro, mais consciente, mais claro. Volta com discernimento para continuar a caminhada, agora sem carregar o peso de tudo o que não é seu. E é nesse ponto que você percebe, com profundidade, concentrar-se em você não é um ato de egoísmo, é um ato de liberdade, de cura e de amor próprio. Porque quando você volta para si, tudo ao redor se reorganiza, não magicamente, mas porque você deixou de reagir e passou a escolher. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Não dá mais para viver em função dos outros. Não dá mais para medir o seu valor pela régua alheia. Chega de se atrasar para a sua própria vida, tentando se encaixar na dos outros. Eu quero te propor um desafio simples, mas poderoso. Por 24 horas, concentre-se só em você. Ignore as comparações, desligue um pouco as redes, pare de buscar aprovação. Use esse tempo para se observar, se ouvir, se respeitar. Pode ser escrever num caderno, fazer algo que você tem adiado, ou simplesmente ficar em silêncio e respirar com presença. Mas faça por você. E se você quer ir além nesse processo de voltar para si e desenvolver a sua melhor versão, baixe o e-book Manual do Autoconhecimento, clicando no link do comentário fixado abaixo. Ele foi feito justamente para quem está pronto para sair do automático e se tornar protagonista da própria vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos que te puxam para dentro. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, a sua melhor escolha é sempre voltar para si. Obrigado por assistir.